Então, canal Alavanca Viva. Hoje nós estamos aqui em Florianópolis com a Thelma Rosa, que vai nos conceder uma entrevista sobre a sua vivência e através do seu critério, né, da autoeducação vitalícia que ela adquiriu ao longo dos seus 70 anos. A Thelma Rosa é nascida em São Joaquim, em Santa Catarina, e ela é libriana no Ocidente e serpente no Oriente. É uma pessoa de muita vibração, muita energia, que tem se esforçado para se lapidar e se melhorar a cada dia, né? Ela adquiriu conhecimento na autoeducação vitalícia, né? Na escola Musso, no restaurante Satori, né? Através do conhecimento, né, sistematizado pelo professor Tonio Kikuchi e da professora Bernadette Kikuchi. Então vamos lá. Thelma, um prazer em recebê-la, tudo de bom. Igualmente. É muito feliz por estar aqui contigo. Então a gente precisa compartilhar esses conhecimentos considerando que o que nos torna eterno são nossas palavras e nossas ações. Verdade. E à medida que a gente vai se melhorando para a vida, a gente tem mais a transmitir, né? Então você hoje é escolhida e vamos levar esse conhecimento seu para todos, né? Tá Através certo. do canal Alavanca Vida. Eu gostaria de saber de ti, assim, como você conheceu o critério da autoeducação vitalícia. Foi uma busca, né? Minha mãe é de origem alemã e na nossa família a alimentação era muito açucarada. E eu observava assim minhas tias, meus tios e também meus avós perdendo a forma, né? À medida que os anos iam chegando, eles iam perdendo a sua forma. Eu tinha fotos da minha mãe, das minhas tias quando eram jovens, e eu via que elas iam engordando. E eu sempre tive essa coisa de não engordar. Então eu me preocupava com isso. E aí eu buscava uma alimentação adequada queria abandonar o açúcar. Aí eu descobri esse livro Sugar Blues. E aí eu vi o veneno que era o açúcar. E comecei a buscar uma alimentação e descobri um livro do George Ohsawa e descobri a Associação Macrobiótica de Porto Alegre. Aí fui até lá, frequentei aquele restaurante e tive na Mansão da Felicidade e lá eu vi um livro do professor. E conheci o Clarel também, que está no nosso movimento. E descobrindo que havia uma escola em São Paulo, eu fui para lá, fui para essa escola, em busca disso, né? E também eu, aos 17 anos, eu fui tendo uma surdez maior, que eu sempre tive um problema auditivo no lado esquerdo. E achava-se, contava a minha mãe, que eu tinha eu lembro dessa dor de ouvido terrível quando eu era criança, né? Minha mãe a noite inteira ali fazendo compressa quente e tal, então eu lembro disso. E o que aconteceu? Aos 17 anos, eles resolveram me levar no médico. Aí o médico constatou que eu tinha o tímpano furado. Mas o tímpano estava furado e a própria natureza consertou, não tinha mais perfuração. Eu mergulhava, nós íamos sempre à praia, eu usava máscara para mergulhar, nunca tive problema. Mas esse doutor, ele entendeu que ele podia fazer melhor. Aí ele queria fazer uma timpanoplastia e convenceu os meus pais a fazer isso. Então eu fui para a operação para fazer essa tal de timpanoplastia. Ele, antes de morrer, esse médico, ele me confessou e me pediu desculpa que ele achava que ele era Deus naquela época que ele era jovem e queria fazer melhor. Ele pediu muitas desculpas a mim, porque ele então retirou o que a natureza fez uma timpanoplastia e eu nunca mais tive sossego com esse ouvido. Eu sempre tenho que cuidar muito para não pingar água, eu não posso mais mergulhar, eu vou à praia, eu tenho que estar sempre com o pescoço para fora, não posso, né? Então eu criei um ranço da medicina.
E pelo ranço da medicina, eu procurei uma outra maneira de viver. E aí eu encontrei o professor Kikuchi, a Dona Bernadette. Então você acredita que o milagre é fisiológico? Eu acredito. Que não há outro caminho, né? Não há outro caminho, o milagre é esse. O que entra pela boca é o que nos faz, é o que nós somos. Sim. A gente nasce e morre pela boca. Sim. E isso eu constatei na minha prática de vida. Mesmo quando a gente sai fora daquela alimentação funcional, já se sente o tal desequilíbrio, né? Mas a vida é desequilíbrio, né? Cai, volta, sempre buscando o caminho do meio. Não tem extremo, né? Não tem extremo. Isso é impossível, né? Porque não existe perfeição. Sim. Assim penso eu, né? Não existe perfeição. Então está na correção dos erros, você tem? Está na correção. Vida é sequência de erros corrigíveis, dizia o professor Kikuchi. O professor Kikuchi sempre dizia que vida é sequência de erros corrigíveis. Nossa, isso marcou a minha vida, porque também eu tinha uma vontade de fazer as coisas direito, né? Mas aí, e a educação da gente sempre foi, no passado, de não errar. Inclusive na escola, né? Inclusive no colégio é assim, né? Não pode errar, porque senão baixa a nota, baixa isso, baixa aquilo. E ninguém explica, né? E o professor nos explicava que errar é normal. A gente erra na vida. O permanecer no erro é que é o problema. Sim. Esse é o grande problema. E com relação assim à maternidade, e você teve filho com quantos anos? Eu tive o meu primeiro filho com 37 anos. Sim. E a minha menina com 38 anos. E eu segui aqueles ensinamentos do professor. Então eu tinha 37 anos, eu engravidei e não contei nada para ninguém. E fiquei sossegada na minha gravidez, mantive uma alimentação bem adequada, né? Nada, não cometi nenhum excesso, dormia cedo, acordava cedo. E naquela época nós tínhamos um grupo aqui em Florianópolis e eles vinham muito em casa, mas todo mundo saía cedo porque sabia que eu tinha que dormir cedo, né? E eu tive um parto normal, não tive parto em casa. Porque eu ganhei o meu filho mais velho na Argentina, em Bariloche, que o pai dele estava lá e eu fui para lá, né, de muda. E ganhei o menino lá, mas foi um parto normal, de cócora, só que no hospital. E depois a minha menina, engraçado que eu concebi lá em Bariloche, mas eu ganhei a marca aqui também, aqui em Florianópolis. E eles foram, ao longo do crescimento deles, foi dentro do critério? Dentro do critério. Meus filhos, desde pequenos, foram criados dentro do critério. Eu fazia para eles uma madeira de arroz, de papinha de arroz. Eles foram criados assim. Eles eram magrinhos, né? Sempre foram magrinhos e comiam simples. Tanto que não tinha um prato especial. Comia essa nossa comida funcional, simples. Cenoura, nabo, cebola, arroz, papa de arroz, creme de arroz. Arroz integral. Arroz sempre. integral sempre arroz catete integral. Quantas vacinas vocês foram? Nenhuma. Não foram vacinados? Não foram E vacinados. houve muita crítica dos Nossa pais, parentes, Senhora. familiares e Todos. vizinhos? Muito. Louca essa loucura. A negação. Não, foi muito difícil. Um dia a minha menina estava resfriada e o meu irmão foi na minha casa, bateu na porta e queria tirar a menina de mim. Porque queria levar para o médico. Através de ordem judicial? Não chegou a ameaçar. Não. Ele é o padrinho, né? Então eu vou levar ela para o hospital. Eu falei, não vai levar coisa nenhuma que eu estou tratando aqui. E eu tratava com escaldapé, tratava com chá, cebolinha, a selga quando estava com febre. Mas eu ficava um pouco assustada, porque eu não tinha vacinado. E eu logo cedo me separei do pai das crianças. Motivo, porque ele não queria ter uma família só. Ele queria ter outras namoradas. E eu não aceitei isso. Então eu resolvi vir embora e criar meus filhos sozinha. Não foi fácil, foi muito difícil, porque eu já tenho dificuldade de relacionamento
Então, o fato de eu ter criado meus filhos só mais fechou essa minha questão de sentimento, de relacionamento. Porque eu também não tive nenhum namorado, porque tinha medo que eu tinha 2 crianças pequenas. E não ia me relacionar para colocar uma pessoa dentro de casa, que isso é muito perigoso. E, na verdade, com o nosso modo de viver, o tempo acaba que fica curto. Sim. Porque tu tem que fazer um tratamento em casa, tem que preparar toda a alimentação em casa, não vai no mercado, compra e entrega no saquinho, não é assim. Então, em momento nenhum, você perdeu o eixo e o registro do critério. Nunca. Desde os 17 anos, da primeira música que você conheceu o Sugaru, depois Jorge Ozawa, depois Tomio Kikuchi, não perdeu o eixo. Não perdi. E aí frequentava as aulas da Dona Bernadette e fui aprendendo assim, né? Aprendendo a cozinhar e tenho tudo gravado aqui, sabe? Os momentos da Dona Bernadette. Agora eu ainda fiz ontem essa pasta de feijão azuki para fazer o moti com feijão azuki e eu estava ali fazendo meu feijão azuki, a pastinha, e lembrando, vendo a Dona Bernadette fazer isso, sabe? Então, eu não participei muito assim, como havia um grupo de meninas, né, que eram as alunas próximas da Dona Bernadette, mas eu estava sempre muito atenta. E aí eu tenho todas essas lembranças que eu sigo até hoje. E também tem como é que foi o relacionamento assim com a sua mãe? Ela morou contigo, você acompanhou o processo dela, né? Conta para nós aí a sua experiência e confirmação com a sua mãe. A minha mãe, eu sempre fui muito apegada à minha mãe, né? Muito apegada à minha mãe, sempre atendi muito bem a minha mãe. E a minha mãe teve um AVC. Um AVC que isso eu não discuti com o professor, gostaria de ter conversado, porque me parece que o AVC ele também tem que ver com sentimento. Eu tenho a impressão, uma emoção, um sentimento. E a minha mãe teve um AVC, mas a minha mãe vinha num processo assim de enfraquecimento. Ela vinha num processo de enfraquecimento e eu estava observando. Então eu estava sempre com ela saindo, eu morava aqui, ela morava lá no Santo Antônio. E aí eu resolvi ficar uns dias na casa da minha mãe. Os meus filhos já eram grandes, né, adolescentes já, 18 anos, e aí eu resolvi ficar uns dias com a minha mãe. E ela ia ao médico, cardíaco, isso, aquilo, mas eu estava percebendo que alguma coisa ia acontecer de ruim. E eu estava justamente lá quando meu pai, ela dormiu uma noite comigo, nós dormimos juntas lá no meu quarto, na minha mãe, e o meu pai depois disse não, que ela tinha que dormir com ele. Ela foi dormir com ele na outra noite, não queria ficar comigo, se sentia mais protegida. Teve o AVC de madrugada. Aí ele foi me buscar para fazer alguma coisa e eu então comecei a tratar da minha mãe. Ela logo perdeu as forças, ela não falava, não andava, fomos ao hospital, né? E eu acompanhei a minha mãe no hospital esses 15 dias, que foram bem difíceis, mas eu estava lá dentro no hospital, não tinha o que fazer. A primeira coisa que eu fiz, quando cheguei no hospital, eu pedi para minha filha, ela veio em casa para buscar quiboa, na escola Musso, o negócio era na pirulina, né? Que eu gostava muito. E eu dei uma limpada naquele quarto inteiro, banheiro e tudo, porque o médico logo disse que ela não podia pegar uma infecção. Então eu dei uma geral no quarto e fiquei acompanhando a minha mãe ali no quarto. Tinha que dar banho nela, sempre eu, desde o primeiro banho fui eu que dei, pessoa criada, né, em outros tempos, outros métodos, ela não se sentia à vontade diante de outra pessoa. Depois nós fomos, porque os vizinhos dos meus pais são médicos e tem uma clínica, né, como chama, esses asilos, né, mas é uma clínica para idosos. E essa médica foi visitar minha mãe e disse que ela ia voltar a andar se fosse para a clínica dela. Nós fomos. Mas eu já no hospital, a minha filha trazia nabo e tudo, as orientações do professor, eu fazia lá. Eu me escondia no banheiro, ralava nabo, levava a selga, dava chazinho assim de nabo, né? O professor pediu para dar. E é difícil porque o nabo cheira muito, né?
Mas eu fazia isso, eu tratava dela assim. E, inclusive, quando a minha mãe teve um AVC, estava no seminário. Eu até telefonei para o professor e ele me orientou. E aí nós fomos para essa tal clínica, eu vinha em casa, fazia comida, porque ela não comia, era tudo pastoso. Então eu vinha, fazia comida, voltava correndo para lá e eu fui atendendo assim a minha mãe. Ela não comia a comida da clínica, ela comia a minha comida. Papinha de arroz e tudo. E ficamos lá 3 meses. 3 meses. Só tinha a cama dela e como eram amigos eu pedi para ficar. Eles disseram que não podia ficar porque não aceitavam acompanhantes. Sim. Mas como nós éramos vizinhos, então eu fiquei lá, arrumei uns cobertores no chão e fiquei lá com a minha mãe 3 meses até que eu consegui tirar ela de lá. Consegui tirar ela de lá porque não adiantava. Mas ela estava com a memória preservada? Ela tinha pensamento? Ela não falava, mas ela foi falando, tinha. Pensamento sim. Pensamento sim, ela falava pelo olhar e ela foi aprendendo a falar. Ela ficou limitada a todos os movimentos dos não, braços da mão? Com os braços ela mexia. Um lado ela estava mais apanhada. E ela mexia, mas as pernas ela não mexia. Mas depois com fisioterapia, nós viemos para cá, né, para minha casa, e com fisioterapia ela andava com andador. Sim. Um pouco assim, para lá, para cá, né, dentro de casa. Mas ela usava cadeira de roda. Mas ela já comia com a sua própria mão, comia a alimentação de casa, que era a minha questão. Nós sentávamos uma na frente da outra e comíamos juntas a mesma comida, que foi a orientação do professor. E assim, fazia exercício, né? Mexia as pernas e tal. E mantinha o relacionamento com as irmãs que vinham sempre aqui. E isso também sustentou ela. E mais uma vez fortaleceu a amizade de vocês e confirmou o milagre, né? Um milagre. Fisiológico. Confirmou o milagre. Impressionante. Então eu agora que tenho 70 anos, eu estou muito ligada na alimentação. Porque um período da minha vida, eu dei uma fugida, assim. Me abandonei um pouco. Mas eu agora estou cada vez mais focando na alimentação, no exercício, e o que me falta realmente é relacionamento. Tá, então você acha que além da alimentação, tem a movimentação... Movimentação. E o relacionamento também? O relacionamento. Social. Isso. Afetivo. Isso, afetivo, para fortalecer o coração, né? Sim. O sentimento, para como nós conversamos há pouco, não cair em vícios, em sofrimentos, em baixa astral. Compulsões. Compulsão. Isso que chama, que vai para baixo, como é o nome? Depressão. Depressão. Ou ansiedade. Ansiedade. E também tem uma outra questão que está te afetando agora, que me parece que você fraturou a joelho, né? Conta aí como é que tá e como é que você está através do autoconhecimento, o autocontrole. Como é que você está se autocontrolando? Nossa, eu estava tudo bem, eu estava muito contente, não sinto nada, não tenho doença, eu tenho meu quintal para cuidar, então eu tenho muita atividade. E o que acontece, eu fui no mercado um domingo e caminhando na rua. Tinha um cachorrinho latindo, eu também tenho esse cuidado, né? Eu caminho, mas eu olho para onde eu estou andando. Eu continuei andando e olhando para o cachorrinho. E aí eu caí, bati numa calçada de paralelepípedo e caí assim com os 2 joelhos, um eu cortei e o outro logo inchou, né? Depois eu constatei, fazendo uma ressonância, que eu tinha fraturado, uma pequena fratura no joelho. Na patela. Na patela. E aí, qual foi a primeira, quais as medidas você tomou? Bom, a medida que eu tomei é cair assim, bem focada na alimentação, primeira coisa. Comer muito verde, né? Comer bastante verde, e probiótico, e... Alguma compressa? Eu coloquei babosa, na verdade. Sim. Coloquei babosa, porque eu achava Nabo? Nabo imediatamente. Ah, sim. Cheguei em casa, nabo ralado, compressa de nabo. Primeira coisa, nabo ralado, né? Botei bastante nabo ralado e fazia isso seguidamente. Amarrei aqui, tirava, botava novamente e foi tirando o calor e foi desinchando.
Rapidamente. Rapidamente. No outro dia já não estava mais inchado, mínima coisa. Então eu tenho os 2 joelhos iguaizinhos, né? Mínima coisa. Eu nem sei se isso já não curou, Sim. mas como o médico pediu que eu ficasse 3 meses sem andar, eu já estou no 2º mês, né? Sim. Aí eu estou ali com a minha muletinha para não forçar, para isso cicatrizar, né? Sim. Me parece que já está cicatrizado, mas eu vou obedecer, né? E como dizia o professor, a gente às vezes precisa ir e com critério, a gente observando, às vezes é necessário, né? E agora eu soube por ti, né? Que seria conveniente fazer cataplasma de mioma e eu vou fazer. Sim. Para confirmar. Para confirmar. Tá duvidando para confirmar. Isso, justamente, para confirmar. Que bom, Thelma. E tem uma outra questão também, agora já ampliando mais o nosso diálogo. O que você pensa assim, do processo evolutivo da humanidade, para onde nós estamos caminhando, quais as questões que mais nos afetam, né? Os maiores dramas da humanidade? O que você está pensando? Eu queria só ainda concluir, se é possível, sobre a questão da minha mãe. Tá. A minha mãe então ficou aqui em casa, né? Até o momento da morte dela. E passeamos muito, nós íamos ao teatro, nós viajávamos, a minha filha morava em Curitiba e recebíamos muita gente aqui, íamos no coral da igreja, ela continuou frequentando o culto que ela gostava, então ela continuou tendo uma vida, falava com as pessoas, só não podia andar. E sempre lúcida, lembrando das coisas do passado, do presente. Quando a gente ia para Curitiba, ela ia me indicando, olha, aqui é tal velocidade, então ela estava bem atenta. E ela um dia disse para mim que já estava cansada. Ela tinha 94 anos. E no outro dia ela morreu. Ela morreu. Simplesmente acordou, falou comigo, nós fomos lavar o rosto, fomos no banheiro e quis comer. Depois eu coloquei ela na cama e ela morreu. Morte fisiológica. Tranquila. É uma coisa que eu também acho isso que o professor sempre ensinou. Né? É a missão mesmo, morte fisiológica. Morte fisiológica, não foi cheia de tubo de problema, né? Sim. Com tranquilidade, né? Também sabendo que passou uma vida dedicada aos seus filhos, uma vida de família, educando, cuidando, que era a função dela, né? E querendo ou não, ela absorveu o seu aprendizado também, né? Você deve ter ensinado muito. Sim, os meus pais passaram a comer arroz integral e muitas coisas, porque desde que eu comecei a introduzir. E confirmaram também. Tinham saúde. Sim. Tinham saúde até o final da vida. Chega uma hora que a pessoa fica mesmo, né? Tá chegando no seu momento, vai adoecendo de alguma coisa, né? É o processo. É o processo, né? Mas não pode ser o patológico. Isso, né? isso. O processo de finalização deve ser o fisiológico. É em busca disso que nós estamos, né? Do processo fisiológico, né? Não patológico, né? Ser arrancado de casa, levado para um hospital, morrer lá. Isso não é... É qualidade de morte, né? Qualidade de morte, né? Eu estou buscando agora a minha qualidade de morte, mas eu ainda tenho tempo para ter qualidade de vida. Isso aí. Que é relativa, né? Que é relativa. A qualidade de vida é muito relativa. É relativa, assim, de acordo com a concepção e o discernimento de cada um, né? Então, por isso que eu estou te perguntando, assim, sobre a humanidade, como é que você está percebendo o processo humano, assim, de caminhar da humanidade, independente do município, do estado, do país. Não, eu percebo, né, que o homem mesmo, ele estragou o planeta, né, em primeiro lugar, né? Está destruindo o planeta, né? Tanto se vê as catástrofes que estão acontecendo agora, que antes não haviam tantas. Agora está havendo um excesso. Você acha que isso é resultado da intervenção humana? Com certeza. Que a natureza está se... Eu tenho essa percepção. Isso é um recado da natureza? É um recado. A natureza está revoltada, né? Ela mesma se revolta com as atitudes que o habitante do planeta está fazendo. Com toda a sabedoria e conhecimento? Toda sabedoria e conhecimento inútil. Sabedoria e conhecimento inútil, né? Esse conhecimento todo que não adianta para nada. Não percebe a maravilha que é o mundo, a maravilha que é o humano, os bichos, os animais.
O ser humano também, que eu tenho percebido, está muito sem sentimento. Muito sem sentimento. As pessoas estão banalizando tudo, morte, estupro, assassinato, uma coisa pior do que a outra, e tudo banal, já virou rotina. Então não tem mais aquele sentimento, o ser humano está perdendo o sentimento. E a indústria, né, o capitalismo, né, venenoso, destruidor, que é ele que está destruindo o planeta através do ser humano, criou isso, esse modo de vida, que é o capital, o capitalismo. A terra está se destruindo e o ser humano em si, porque vai no supermercado, está lotado de artigos chamados comida, não é comida, é artigo, tudo embalado e venenoso. Não se sabe nem o que tem ali dentro. Comida vem da terra, né? E a gente tem que trabalhar essa maravilha que a terra nos dá. E essas coisas de supermercado, isso não presta, não funciona. Sim. Então, e o ser humano está fazendo isso consigo próprio, e o nosso fim não sei o que será. Então, assim, me foge a palavra. Caótico. É caótico, está indo para baixo, né? Não se vê um caminho assim para... Então o ser humano corre o risco de ser excluído do processo vital. Parece, né? A tendência. A tendência, né? A tendência é nós sermos excluídos, né? Sim, porque a vida não vai se encerrar por uma classe de ser, né? Imagina. O ser que está perturbando vai ser excluído, né? Naturalmente. Naturalmente, isso vai acontecendo. Seletivamente. Seletivamente. Ah, tá. Seletivamente, né? Entendi. Lamento que esses grupos que nós tínhamos, né? E que em outras comunidades, fora até do país, eles estão se desinterligando, até isso. O homem está se desinterligando, né? Em vez de integrar, de se interligar, a gente está, por algum motivo, se separando, cada um mais individualmente, na sua comunidade, no seu estado, no seu país. E antes nós tínhamos uma ligação maior. Todos os anos nós nos reuníamos para um grande encontro internacional, que tínhamos o nosso professor e a nossa professora, Bernadette, que nos davam aula, nos ensinavam, nos incentivavam a seguir em frente. Agora, nós temos que reagir, porque se nós não reagirmos, nós como grupo, se nós não reagirmos, nós vamos acabar também. Porque estamos nos separando. Aí o conhecimento, não adianta você levar o conhecimento... Isoladamente. Então, porque não tem a convivência. Olha que maravilha vocês dois estarem aqui. Porque eu sou muito de estar em casa, né? Então, ainda mais agora aos 70 anos, não tenho vontade de sair, viajar, andar para lá, fazer... Não, eu gosto de estar aqui na minha casa, minhas atividades do lar, e costurar, limpar o meu quintal, ver um ou outro amigo, fazer comida, né? Que eu faço todos os dias, né? Fazer comida, fazer minha ginástica. Mas a gente... Há uma falta, eu sinto essa falta desse relacionamento. Então, como o nosso grupo ele está disperso, eu vou procurar aqui me relacionar aqui na minha cidade mesmo. Já estamos criando um grupo aqui na cidade. Nós estamos criando um grupo, ainda falta a gente se reunir, mas esse grupo já está criado. Mas também não adianta ser só pela internet, pelo Zap. Isso é uma coisa muito fria. A gente tem que ir, tem que cozinhar junto. Palavras, aproximar, sentimento, trocar ideia assim, ao vivo, ao cores, presentemente, para, discordo disso, concordo com aquilo, e tendo esse atrito que é bom para o nosso engrandecimento, né? O atrito também é bom. O ser humano na sua essência, na forma e na função, né? Isto. Essa é a missão, né? Essa é a nossa missão. Interagir e deixar um mundo melhor do que nós encontramos. Sim, e eu procuro deixar o exemplo. Então eu estou bastante focada nessa questão, mesmo antes da dona Bernadette falecer, eu até falei com ela isso, eu queria deixar um exemplo para meus filhos, porque depois que eu me for,
o mundo está aí, né? Eles convivem com todas as pessoas por aí e não temos mais o nosso grupo maior, então não fica mais o exemplo. Mas se ficar o exemplo da mãe, pelo menos, né? Sim. Já é alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, Thelma, para finalizar, você podia deixar uma mensagem para eternizar esse momento. Fica à vontade para... Tá bom? Eu quero primeiro agradecer vocês dois, porque já é a segunda vez que vocês vêm aqui, vêm de tão longe, estão passeando, tá certo, mas tiraram tempo da sua vida e da sua viagem para dar um pulinho aqui, né? Eu fico muito contente, muito agradecida. E o que eu queria dizer era que nós precisamos, é difícil, mas me parece que nós estamos precisando nos unir mais. Nós precisamos nos reencontrar juntos. O nosso grupo está muito separado e ir para São Paulo também é bastante difícil, mas se em cada localidade se formar um pequeno grupo, aí quem sabe nós formamos no nosso estado um grupo maior, podemos nos reunir e quem sabe a coisa vai crescendo de maneira a nos fortalecermos, né? Porque sozinhos nós não somos nada, nós somos únicos no mundo. O professor sempre dizia, nós somos únicos no mundo, mas sozinhos nós não podemos, nós precisamos estar em grupo. E é isso que eu penso. Inclusive o professor gostava de bater foto com seus alunos, né? Não sozinho, porque estar só não é bom para a evolução, né? E se nós queremos mudar um pouco esse sistema que está aqui, nós temos que estar unidos. A partir desse aqui? A partir de si próprio, né? Aí com esse aqui... Exato! É isso mesmo, né, Denise? Canal Alavanca Viva, até sempre. Até sempre. Lute e Thelma, agradecidos. Até sempre.